ler o mundo para o mudar. Portanto, o Carlos Fragateiro, faz favor, tens a palavra. E muito obrigado por teres aceito este convite. Obrigado, Inca, IMCA, obrigado, Luís, obrigado, António, obrigado às pessoas que estão todas, vejo, para além das pessoas que têm estado aqui, alguns amigos de outras aventuras, e eles devem achar estranho, estou a olhar ali para o Dantas, pelo menos dos que veio das fotografias, e devem achar estranho como é que eu estou aqui nestas coisas da gestão, quando muitas das conferências são ainda que seja ao nível do benefício social, o que é que faz um homem do teatro, da cultura, a falar dessas coisas de gestão. Ainda por cima não vou falar de gestão. Não sei, ou melhor, não entendo isto como uma conferência, uma grande palestra, mas uma conversa. Pensando que hoje a convivialidade é aquilo que é mais importante na relação entre as pessoas e que é mais necessário, fundamentalmente depois do isolamento da pandemia. Eu tento olhar para todas as pessoas e é fundamental este contacto e esta interação. Não sei se estou a olhar diretamente para elas, estou a olhar para os quadradinhos, estou a perceber as reações, isso é importante. E a minha primeira preocupação aqui, uma preocupação que eu acho que é importante, e quando fui gestor senti isso, e concretamente no Inatel, é a função do grilo falante. Eu gostaria de ser aqui para os gestores, um pouco do grilo falante, aquele que avisa que alguma coisa está a acontecer. Isto é importante, está-se a ouvir bem, penso eu. Isto é importante porque, normalmente, quando se vai para a gestão das coisas, e vai-se com muito boas ideias, a gestão é esgotante, prende-nos, não nos deixa espaço de distanciamento. E muitas vezes é importante que nós levemos connosco, ou é fundamental que nós levemos connosco um grilo, um contrapoder que nos avisa a cada momento: atenção, tu ou a equipa prometeu cumprir estes objetivos, não está a cumprir, e atenção, é preciso ter cuidado, vocês estão metidos no dia-a-dia da estrutura, e é importante olhar para as coisas, parar e ter atenção àquilo à forma como estamos a cumprir os objetivos. Esta é a primeira questão, e eu senti-me ao lado de vários gestores, e a maior parte das conferências são no campo da gestão e da liderança, menos a da Teresa, que foi no campo da ética, penso, e que é determinante. É um pouco a função de grilo falante, de atenção, nós somos gestores, e mesmo que sejamos gestores de estruturas de intervenção social e não de intervenção sem benefício próprio ou lucro, é fundamental que levemos sempre connosco o contrapoder. Isto era só um parênteses, portanto, a minha função aqui é um pouco esta função do grilo falante. Agora, a ideia de ler o mundo para o mudar. E a primeira questão, eu vou pondo algumas questões, se quiserem, se não estiver claro, levantem a mão ou mandem uma mensagem no fórum. A primeira questão é: em que mundo é que nós estamos a viver? Eu acho que já toda a gente tem consciência que estamos a viver num mundo em polvorosa, num mundo em grande confusão, num mundo sem sabermos para onde é que vamos e como é que vamos. Um mundo contraditório. No fundo é a guerra agora da Ucrânia, como foi o Afeganistão, mas largamos o Afeganistão e esquecemos do Afeganistão. Agora a grande preocupação é a Ucrânia, e pensamos que estamos perante quase que os últimos momentos da nossa existência, e o que pode acontecer é que o planeta Terra exploda. Mas, ao mesmo tempo, isso é que é interessante, porque nós nos estamos a focar só numa direção, num objetivo, num acontecimento. Ao mesmo tempo, acontece que no Chile
foi eleito um presidente que tem como grande referência o que foi o presidente dos anos 70, o presidente Salvador Allende, na altura morto no Palácio Presidencial por um golpe militar. Parece que o mundo não vai só numa direção. Há múltiplas direções. E a questão é que nós, às vezes, perdemos a noção do conjunto. Parece que andamos a correr atrás dos acontecimentos, e de um acontecimento vem outro, e eles não vão sendo resolvidos e os problemas acumulam-se. E parece que ficamos perdidos, completamente perdidos. E então na Europa, eu falo na perspectiva dos europeus, penso que os brasileiros olharão isto de outra maneira, os africanos de outra, se calhar na Ásia de outra maneira. Nós europeus que olhávamos para as pandemias e dizíamos isso só acontece em África, não é connosco, ficávamos muito comovidos, mas era uma comoção quanto basta. Portanto, é bom dizer pobres dos africanos, mas está longe. E, de repente, aquilo que os cientistas diziam que o bater das asas de uma borboleta em Portugal ou nos Estados Unidos pode provocar um terremoto na China, o que aconteceu foi que uma pandemia na China contaminou todo o planeta. E aí o medo ficou instalado. E percebemos uma coisa, é que por muitos muros que façamos, muita segurança que façamos, muitos condomínios privados e de luxo que construamos, não há nada que nos defenda destas pandemias, não há nada agora que nos defenda da guerra. Isto é global. E pela primeira vez, nós, um continente rico, privilegiado, percebeu aquilo que o presidente Mandela dizia há muito tempo e que a filosofia Ubuntu africana diz há muito tempo. É que nós só somos felizes se os nossos vizinhos forem felizes. Nós só somos felizes se a nossa comunidade for feliz. Nós só somos felizes se a nossa cidade, se o nosso país, e poderemos dizer, nós só estaremos bem se o mundo estiver bem. Eu acho que esta filosofia Ubuntu que é a primeira referência e o primeiro quadro para nós lermos o mundo. Temos que ler o mundo de uma forma global e perceber as suas diferentes implicações. Portanto, não basta fecharmos para estarmos seguros, não basta criarmos muros, porque há sempre um tsunami que dá cabo dos muros, que os deita abaixo. A água é o melhor elemento, a melhor prova de que nada nos pode defender. Esta pandemia foi a prova que é impossível defender-nos. E ainda por cima, quando nós assistimos ao que aconteceu no Afeganistão, assistimos o que está acontecendo na Ucrânia, na invasão da Ucrânia, mas também acontecemos uma coisa também impensável. Foi há um mês, ou há quase um ano, assistimos à invasão do Capitólio nos Estados Unidos. Parecia um grupo de selvagens a invadir o grande espaço da democracia. Que nos dá para dizer, mas em que mundo estamos? E porque somos invadidos fundamentalmente pelas más notícias. Parece que é isso que nos excita, provoca audiências e ao mesmo tempo nos agarra a atenção e distrai-nos de todas as outras realidades. E estamos, quer dizer, onde é que estamos? Estamos entre tempos, estamos no tempo do desastre ou a viver entre dois tempos. As grandes crises ou as grandes mudanças implicaram momentos de grande crise. E essa é a questão. Ou nós acreditamos que isto é o fim, portanto, aí não vale a pena fazer nada, ou nós estamos conscientes ou intuímos que alguma coisa está a acontecer. Alguma coisa está a acontecer que eu não sei, ainda não sei, mas que está a acontecer, está a acontecer. E essa é a questão. Aí como é que nós podemos ler a realidade
para perceber o que é que está a acontecer. Como é que nós, no meio disto tudo, fechados, pequeninos, e pego uma coisa que disse a conferencista, não foi a anterior foi o Francisco, mas a Teresa, na segunda conferência que fizemos, que era, e que eu cito pela voz do Italo Calvino, numas conferências que ele fez, que se chamavam as conferências para o próximo milénio, que agora seriam as conferências deste milénio, e que ele diz: é preciso elevar-nos para olhar para a realidade. E elevar não é entrar na estratosfera, desviarmos do concreto, não. É olhar para cima, como se estivéssemos num avião, e olhar para a realidade de uma outra maneira, com uma outra perspectiva. E essa é a primeira questão. Nós estamos tão metidos na realidade que a realidade tomou conta de nós. E então temos que nos distanciar, tomar recuo, olhar as coisas de uma outra maneira. Essa é a primeira regra que temos que ter para olhar ou ler o mundo. E aconselhava-vos a todas as manhãs, na Antena 1, há uma conferência de um jornalista que se chama Sena Santos, que é um jornalista da TSF já há muito tempo, depois desapareceu, e que por volta das 8h30, 8h40, faz umas crónicas sobre o estado do mundo. E é das poucas pessoas que têm esta dimensão do global. Ele fala-nos de Hong Kong, da quebra da democracia, parece que já esquecemos que Hong Kong era um Estado democrático e perdeu a democracia, as pessoas vivem sem democracia, mas fala-nos do novo presidente do Chile, um jovem de 35 anos, conseguiu mobilizar toda uma parte significativa dos cidadãos e retomar a memória de um presidente de referência que foi Salvador Allende, e cruza estas realidades todas. Portanto, nós temos que ser capazes de olhar para além do que é aparente, para além do que nos fazem crer que é o mais importante que está a acontecer no mundo. E ia buscar um exemplo um pouco, se calhar é comozinho, se calhar não é, o dos surfistas. Nós, quando eu digo que tivemos preocupados com o Afeganistão, agora estamos preocupados com a Ucrânia, já esquecemos que no Afeganistão os problemas continuam, como continuam na Síria, como a falta de democracia em Hong Kong, mas também em Macau. E parece que vamos atrás de qualquer onda. E os surfistas, se fossem atrás de qualquer onda, nem estavam perdidos, não aconteceria nada. Os surfistas têm uma coisa essencial, é que eles só têm paciência e esperam pela onda. Pela boa onda. Às vezes é preciso esperar um dia, às vezes é preciso andar pelo mundo à procura das boas ondas, mas depois a segunda questão é que não vão contra as ondas. Eles vão com as ondas. Portanto, não é concorrência, os desafios, jogar contra, é estar é ser complementar. E quando atingem a onda grande, então o estado é o chegado ao paraíso, ao estado total. Dizem que é uma coisa única. É um pouco a mesma coisa que aconteceu com Arquimedes quando disse Eureka e fazem as grandes descobertas. Eu acho que esse é o gozo do conhecimento. Sejamos surfistas, e há um grande biólogo que foi surfista, foi campeão de surf aos 20 anos, que aos 70 e tal anos ainda faz surf, fez um grande livro sobre a biologia e o surf. E o surf pode nos ensinar muitas coisas. Eu acho que esses ensinamentos, ao lado, como nos podem ensinar os olheiros do futebol, nos podem ensinar todos aqueles que andam a descobrir as pessoas, a perceber o território. Um pouco pessoas porque nós fomos formatados, eu estou a dizer a minha geração, a nova geração, a geração Erasmus, já é um pouco diferente, mas a minha geração ainda foi muito formatada nos livros que punham em conflito os cowboys e os índios. Como nós estamos do lado dos cowboys, os bons eram os cowboys,
mas quem estiver do lado dos índios, os índios é que são bons. E, no fundo, é o bom e o mau, o preto e o branco. E também fomos formatados, e hoje as crianças ainda são, apesar de na ideia do lobo mau. Os lobos são maus, porque têm os olhos para nos fulminar, os braços para nos agarrar e não deixar sair, uma boca para nos dar dentadas e umas pernas para nos agarrarem. E uma boca para saborear. Se nós queremos ver o mundo de outra maneira, se nós queremos ter um mundo sentado na colaboração, na solidariedade, na convivialidade, temos de ter grandes olhos para ver o mundo, para olhar para o mundo, senão não vemos. Temos de ter grandes braços para abraçar, e o abraço é fundamental. Temos de ter uma boca, vamos dizer, para saborear, e temos de ter pernas para andar pelo mundo. Então temos de ser lobos maus? Não, temos de ser lobos bons. Portanto, o lobo não tem necessariamente de ser mau. É esta outra dimensão. E temos que fazer uma outra coisa, esta ideia de... Nós hoje estamos a assistir à ideia da bipolaridade. Continua os chineses com os Estados Unidos, os russos com os Estados Unidos, e parece que o mundo é sempre bipolar. Já se diz que agora o novo poder vai outra vez para a China, vai outra vez para o Oriente, e parece que andamos sempre entre dois polos, há pouca flexibilidade, quando é necessário também cortar com essa dimensão. E há aqui um continente que é estratégico, que é o continente africano. Ainda por cima, onde dizem que a origem de tudo veio de lá, onde se falamos na grande referência do diálogo, é o presidente Mandela, a filosofia Ubuntu, de que conhecemos muito pouco da história da África. Eu há dias havia um livro publicado pelo Agolusa, mas depois houve mais publicações, de uma rainha Jimba, que era uma rainha africana, com a história que eu desconhecia completamente, e um outro do Gungunhana, que era um rei africano, e o Gungunhana eu só conhecia de uma fotografia quando ele foi preso pelos portugueses e ele completamente atado e preso. A única referência que eu tenho. Quando a África tem uma história, só que esta história nem os africanos cresceram a ser-lhe contada, porque a história da África é uma história contada pelos colonizadores. É uma história africana, é uma história americana, no fundo é contada não por eles, não a sua história, mas na perspectiva dos colonizadores. E a África é fundamental porque pode ser um continente do futuro, onde tem as grandes riquezas, se calhar as grandes memórias, se calhar a grande relação de convivialidade, ainda as tradições que são, no fundo, a origem e se calhar a referência de como nós podemos estar melhor no mundo uns com os outros. E acreditar numa outra coisa. Nós normalmente dizemos a realidade é terrível, a realidade é perversa, a realidade domina-nos completamente e nos deixa fazer mais nada. É impossível fazer alguma coisa. E nós às vezes sonhamos, nós às vezes imaginamos algo e vemos logo alguém, lá está tu com os teus sonhos, lá estás tu a imaginar coisas impossíveis. É impossível, não pode ser. É aquilo que se ouve muitas das vezes a dizerem-nos. Quando temos que perceber que a imaginação tem mais poder que a realidade. E lá está, tu com as tuas utopias, dirão alguns. Eu lembro-me uma frase da revolta de 68, dos estudantes que atravessou todo o mundo, em que se dizia a imaginação ao poder, e dizia uma outra frase, um outro slogan, era sejamos realistas, exijamos o impossível. A referência maior em termos do mundo ocidental, da grande imaginação, da grande transformação, da grande inovação é a Califórnia.
Silicon Valley, dizemos, é o cadinho das grandes transformações. E a realidade a realidade da Califórnia não era uma realidade, foi algo que se conseguiu imaginar. Porque aí cruzaram-se mundos. Cruzou-se os chineses, os asiáticos com os europeus, e foi este conjunto e este cadinho de junção de várias culturas que permitiram criar este polo de imaginação, este polo de criatividade permanente, que hoje continua a alimentar muitas das coisas novas que acontecem no mundo. E eles dizem exatamente que nós temos que imaginar coisas e que, ao imaginá-las, temos que ver como é que o mundo se encaixa nessas ideias. Há um diálogo numa peça do Steve Martin, que é sobre o encontro imaginário entre o Picasso e o Einstein, que se produziu no Trindade, e eu, de repente, só mais tarde me apercebi da chave daquela peça, daquele encontro imaginário, que era o Einstein estava a dizer: então como é que querias? Nós criamos um sistema, inventamos um sistema, uma ideia, e vemos se o mundo se encaixa nele. E depois fazemos com que essa ideia tome conta da realidade, tome conta do mundo. E o Picasso diz: irmão, irmão. E esta dimensão de que, se nós imaginarmos as coisas, se nós olharmos para a realidade, entrarmos nela, percebermos como é que ela funciona e, a partir dos pilares que encontramos nela, fizermos novas combinações, novas ideias, imaginarmos uma outra realidade, então ela será possível. Porque aquilo que nós imaginarmos pode-se transformar facilmente em realidade, aquilo que não imaginarmos não se transforma em nada, então a realidade toma conta de nós. E é isso que é fundamental na leitura que podemos falar com o mundo, fazer do mundo, tendo consciência que o temos que fazer pensando na ideia de sinfonia. Vamos lá ver o que é que isto tem a ver, a ideia de sinfonia. Uma vez um maestro, numa das reflexões no TED, ele falava que ele tinha um sonho que era encontrar o presidente Mandela. É o homem que eu cito mais aqui, parece. E ele, quando o encontrou, dizia assim: você é uma sinfonia. Ele disse: o quê? Não percebeu? Você foi capaz de pôr toda a gente a tocar em conjunto, pôr toda a gente a tocar para a mesma sinfonia, para o mesmo lado. E o presidente Mandela pôs gente a dialogar que seria impossível dialogar. Porque a sinfonia é isso tudo. É isso mesmo. É pôr todos os instrumentos a tocar em conjunto, toda a gente, os músicos de referência, de excelência, toda a gente a tocar em conjunto para uma ideia. É isso que é fundamental. Mobilizar toda a gente, não deixar ninguém para trás, fazer com que toda a gente tenha o seu instrumento, com que toda a gente saiba tocar o piano à sua maneira, com que toda a gente seja ator principal da sua própria vida. Mas isto é impossível. Onde é que vamos começar para conseguir isto? Eu ponho-vos uma pergunta, pergunto se está a ser claro, se alguém está. Se houver alguma questão, podem pô-la. Portanto, isto implica uma grande revolução. E se calhar a primeira revolução é a revolução interior. Implicava possivelmente uma revolução na escola. Eu defendo que a escola devia ser completamente posta de pernas para o ar, ainda que isto chateie muito dos professores no ativo. Pernas para o ar, tendo em conta as experiências de inovação que existem nas escolas, e fundamentalmente numa dimensão que é a dimensão até aos 12 anos. Neste momento, que são os pilares da formação das pessoas. Numa primeira dimensão, no jardim de infância,
enquanto aquilo que se diz da plasticidade do cérebro até aos 5 anos, onde tudo aquilo que são os incentivos fazem desenvolver o cérebro, porque ele é plástico, está completamente receptivo a tudo, e aí é que começam a acontecer as grandes desigualdades. Porque enquanto eu vejo a minha neta, ela é incentivada de todas as maneiras, há aí miúdos que não são incentivados de nada, a única coisa é que são abandonados permanentemente, ou intervencionados, ou levados para casas de acolhimento, quando aí é fundamental criar espaços de aventura, espaços de desafios, espaços de incentivo, para que este cérebro se desenvolva totalmente. E numa outra dimensão é que, onde se dão as grandes desigualdades a seguir, é que as pessoas não têm o domínio dos instrumentos de aprendizagem básicos e vão atrasando permanentemente as suas aprendizagens. Isso devia acontecer até aos 12 anos. E, fundamentalmente, 4 linguagens que eu penso que são os pilares da aprendizagem, que é a língua, porque sem a língua não pensamos. Eu domino a língua, posso pensar. Se não dominar uma língua, o meu pensamento não existe. A matemática, que é uma questão de abstração e do domínio de uma outra linguagem. A música na área da sensibilidade, e se calhar a música é a linguagem artística que mais faz mobilizar toda a gente e que hoje está permanentemente em todas as situações. Quando fazemos o hino do 25 de Abril, as comemorações do 25 de Abril pela Orquestra da Geração, onde ontem vimos na televisão miúdos dos bairros de lata, dos bairros degradados, a dizer: eu não largo mais a minha tuba, eu não posso viver sem a música, como aconteceu na Venezuela com o sistema. E o desporto. É fundamentalmente, nós temos um corpo e esse corpo tem que estar a funcionar e tem que ser ágil. E para mim são os 4 pilares. O espírito de aventura, estes 4 pilares, se isto estivesse até aos 12 anos bem assegurado, se calhar teríamos pessoas diferentes e com capacidade para chegar onde quiserem chegar. Mas isto é o que isto era fundamental, esta revolução acontecer, mas é uma revolução a longo prazo. Quando dizermos, as revoluções começam todas na escola, mas numa outra escola. A questão é hoje, como diria o Zé Mário Branco, eu tenho que arranjar aqui as minhas partituras, tenho aqui ao lado, vão escorregando, portanto, o pés tem estas pequeninas rearranjos das partituras. O Zé Mário Branco dizia no FMI: estão-me sempre a falar do futuro, do futuro, do futuro. Porra, eu quero ser feliz agora. E nós temos direito a dizer isso. Olá, Pedro. Olá, Olá, temos direito a ser felizes agora. Mas como é que isto pode acontecer? Como é que, se ainda não temos essas novas gerações para mudar tudo, onde é que estão os sinais? As mudanças estão a acontecer, apesar de nós não nos apercebemos delas, ou melhor, muita gente não se apercebe delas, mas muita gente também não pensa. Deixou que o cérebro se deixasse funcionar. As ligações não funcionam. Nós vamos para o ginásio porque achamos que é importante e é uma moda, porque sentimos que as articulações não funcionam, porque sentimos mesmo e deixamos de andar, então já nos convenceram que devíamos ir para o ginásio, mas se nos cansarmos muito a pensar, então é terrível, não há, ninguém nos diz, dizemos: cansei-me tudo, cansei-me muito, mas como não sou obrigado a pensar, não tenho necessidade de fazer o ginásio do pensamento, o ginásio do cérebro. Mas é isso. Como é que nós, enquanto pessoas que vão pensando as coisas, podemos perceber onde é que estão estas dimensões da mudança? E então temos que pegar neste mundo, queremos ler, olhar para assumimos como os surfistas, os pesquisadores de ouro, os olheiros, e ir revelando as pessoas, os projetos,
estão no terreno e que já fazem a mudança. Porque nos tempos de mudança, havia uma pessoa que eu agora, está-me a esquecer o nome, que era, que ele falava nos sensores, nas pessoas que antecipam as coisas. Ele morreu com 49 anos, era assessor do Presidente da República quando era o professor Cavaco Silva. Eu recusava-me exatamente porque estava fechado ao diferente de ler o que ele escrevia, e um dia vi uma entrevista dele no Jornal de Negócios. Ele estava ligado à Católica do Porto, foi um grande inovador. Teresa, veja se me ajuda a dizer o nome dele. Ele foi da Associação de Estudantes, foi consultor internacional da inovação, das tecnologias, e quando eu li a entrevista dizia, eu gostava de dizer o que este homem diz. Ele morreu passado 3 semanas, com 40 e poucos anos. E eu falava dos sensores, das pessoas que antecipam. E quase que me dissessemos que eram as pessoas do novo mundo que já cá estão. Quando estamos entre 2 tempos. Entre um tempo que já era, mas que ainda cá está. E um tempo novo, mas que ainda não o vemos. Como é que nós nos vamos situando aqui? E é um pouco essa revelação dessa foto dos novos tempos que nós temos que fazer, como se tivéssemos novamente a tina e víssemos isso a revelar. E isso deve acontecer em cada uma das regiões, dos espaços onde nós queremos intervir. Ler é revelar. E revelar o quê? Revelar as pessoas que inovam, e no projeto que estamos a desenvolver sobre a questão da língua portuguesa e do ler mundo em português, a grande preocupação é sabermos quem são os jovens que nós chamamos de conspiradores do futuro. Quem são os jovens que inovam? Nós temos que ter referências de quem inova e como inova. Quem são as referências, os construtores de pontes que nos servem de faróis? Eu, quando falo do construtor de pontes, falava do Mandela, mas falamos do Papa Francisco, mas podemos falar do António Guterres na ONU. Há uma série de gente por todo o mundo. Podemos falar do engenheiro Edgar Cardoso, que é o símbolo maior da construção de pontes na engenharia, mas são essas pontes que ligam. E que isso é fundamental, sabendo que isto só pode funcionar porque há outros homens que já passou o tempo, e podíamos ir buscar o Agostinho da Silva como uma grande referência, são as referências com que nós estamos a trabalhar. E que projetos é que se fazem que cruzam mundos que já são sinais do novo tempo? Isso é que é fundamental. E depois saber que há claramente, portanto, estamos entre 2 tempos, como se nós olhássemos para o nosso corpo e nós temos um esqueleto que é do tempo da Revolução Industrial. Isto é pesado, o nosso corpo é pesado, não nos deixa, às vezes, espécie-nos ata completamente, com as maleitas, e temos um cérebro que é do tempo da net, destas redes todas. Dentro de nós temos estes 2 tempos. E temos um cérebro que parece que tem limitações, não percebe o conceito de infinito, não percebe que há um mundo inimaginável para além de nós, desconhece ainda muitas das coisas. Mas o que está a acontecer ao nível do computador quântico vai revolucionar tudo. O que está a acontecer com o telescópio que anda para aí no espaço e que vai descobrir onde é que foi a origem de tudo isto. O que é que está a acontecer no fundo dos oceanos, que finalmente conseguimos ir lá abaixo e é uma realidade completamente desconhecida? O que é que está a acontecer com a neurociência e o que se passa cá dentro, que ainda não percebemos não sei se nem um milésimo. Já percebemos alguma coisa mais, mas isto tem um potencial único. O que é que está a acontecer com a inteligência artificial? Qual é o poder dos algoritmos? Portanto, quase sem nós nos apercebermos, podemos estar a assistir a uma nova queda do Muro de Berlim, e que aconteceu de repente quando muitos de nós pensávamos que era impossível. Só que agora os muros vão ser muito mais importantes e muito mais significativos,
vão cair dentro da nossa cabeça, dentro do nosso cérebro. E essa vai ser a grande revelação. E para isso temos que estar preparados para aquilo que dizia os homens a diretora do CERN, do Centro de Pesquisa Atómica Europeu, que ela, quando levava artistas a trabalharem no CERN, ela dizia que levava os artistas para eles olharem para as descobertas científicas, criarem a partir delas, para trazer aos cientistas um outro modo de imaginar as coisas. E ao mesmo tempo, abrir a capacidade dos cientistas imaginarem. E porquê? Porque é fundamental, ela dizia e diz, e é verdade, que os cientistas têm que ser capazes cada vez mais de imaginar o inimaginável. E este imaginário inimaginável não são só os cientistas, não são só os artistas, temos que ser todos nós. Porque quando este muro de Berlim, como é que se diz, este muro do conhecimento for derrubado, como foi o muro de Berlim, então nós vamos ser confrontados, ou entramos em depressão, ou potenciamos todas as riquezas que vão acontecer. E agora, eu penso que estou a falar, ainda tenho tempo, não tenho? António? Luís? Tem tempo, tem tempo. Tenho? Ok. As mudanças são profundas e acontecerão rapidamente, não sabe como, e então preparar-nos todos para estes novos tempos, os tempos as pessoas que são das esotéricas, não sei se é esotérica, do potencial das energias humanas, do potencial humano, dizem que nós estamos a mudar de era, estamos a passar da era dos peixes para a era do aquário. A era dos peixes era uma era de guerra pesada, a era do aquário é uma era da inteligência e da sensibilidade. E era bom recordarmos o musical O Hair, dos anos 60, tinha mesmo uma canção que nós somos os homens do aquário, os homens dos novos tempos. Isto para dizer que isto está, esta mudança que leva tempo, e o nosso tempo é diferente do tempo histórico. O nosso tempo é mais pequenino. Nós vivemos muito pouco para perceber o tempo das mudanças. Nós temos como se fôssemos, vivemos uns segundos para a dimensão do tempo real, do tempo em que cada uma das mudanças acontece. E para percebermos, para sermos capazes de ir lendo esta realidade, ou estas realidades, é importante ligar duas coisas. Aquilo que dizia o Miguel Torga, universal é o local menos as pontes. Trabalhar nestas duas dimensões. Hoje temos que ter uma dimensão multidisciplinar, tem que haver equipas multidisciplinares para ler a realidade, eu acho que isso já todos temos conscientes. Mas a outra dimensão é a multilocal. Penso que já estive aqui a dizer isso. O mundo é olhado de diferentes maneiras, dependendo do sítio, do local onde estamos no mundo. Portanto, nós desejamos um mapa de formas diferentes. Um brasileiro, as pessoas que estão no Brasil, o mapa dos brasileiros não é um mapa de nós europeus. O mapa dos chineses não é um mapa de nós. E eu, quando vejo outro mapa, digo, este não é o meu mapa. O meu mapa tem a Europa no centro. Os africanos têm a África no centro. Os brasileiros têm a América do Sul no centro. São perspectivas diferentes e olham o mundo de lados diferentes. E temos que conjugar, para percebermos o mundo e esta globalidade, temos que conjugar estas várias dimensões. Por isso é importante termos esta perspectiva, este modo de intervenção, seja no local mais pequenino, seja em termos globais. Eu vou só pegar em dois exemplos. Um deles foi há uns tempos, quando o INCA tentou intervir em Cascais, quando a Cascais era a capital europeia da juventude. É assim, Luís Martins, capital europeia da juventude, e tentamos fazer um projeto
Onde é que foi o projeto que se tentou fazer? Em São Domingos de Rana, Salvador. São Domingos de São Rana, Domingos de Rana, exatamente. exatamente. E diz assim, como é que vamos intervir em São Domingos de Rana para uma capital europeia da juventude, numa Europa que está espartilhada, que é ainda dominada por uma geração que é uma geração dos países não da Europa, quando há uma juventude, e esta juventude já vai nos 40 e tal anos, que é a juventude de Erasmus, que já é a juventude europeia. E também aqui na Europa estamos entre dois tempos. Quando o Erasmus tomar conta do poder, a Europa será diferente. Agora ainda não. Ainda somos, sem ser o presidente francês, que é já um presidente que saiu pela idade de Erasmus, se calhar esta da Ucrânia também, Erasmus, mas ainda é uma geração do tempo anterior. Então como é que vamos fazer aqui em São Domingos de Rana? Vamos lá ver o que é que encontramos no território, quais são as referências. E encontramos 3 referências em Cascais, que era a Paula, o Museu das Histórias da Paula Rego, uma referência, uma outra personalidade que ligava a arte e a ciência, que era o Nadir Afonso, no fundo, que é fundamental, e um cantor, foi um cantor de referência, morreu muito novo, que era Aguardel, penso que é Aguardela, homem do... Aguardela. Ok, obrigado. E diz assim, com estas 3 referências são importantes para trabalharmos aqui. E o que é que se passa neste território? O que é que nós vamos aqui encontrar? Encontramos também três dimensões, que era, há um aeroporto, em frente do aeroporto há uma prisão, e naquela freguesia de São Domingos de Rana há um centro de reciclagem de lixo. E então, como é que construímos uma ideia para intervir? Então a Europa é uma Europa de espaço de circulação aberto, há o aeroporto, mas ao mesmo tempo é um espaço que tem tendência para ser fechado, como está a acontecer e acontecia com a Polónia, com a Hungria, estavam a aparecer os nacionalismos e temos a prisão. E tudo isto precisa de ser reciclado. Precisamos de partir das ideias velhas e construir algo de novo, exatamente como se faz esta reciclagem. E era a partir destas 3 realidades que íamos fazer, queríamos contar uma narrativa. Tendo como referências esses 3, o Aguardela, o Nadir Afonso e a Paula Rego, e tendo como referências em termos internacionais o Vico Muniz, que é um artista plástico brasileiro, que fez um trabalho sobre os catadores de lixo no Rio de Janeiro e fez obras de arte a partir das figuras dos catadores de lixo nas próprias lixeiras, de forma a que elas tiveram dimensão internacional, e de forma a que as catadoras de lixo disseram: eu nunca pensava tornar-me uma obra de arte. Outra dimensão era um fotógrafo francês, JR, que nas favelas do Rio, eu penso que os brasileiros estão aqui, eu estou a ser correto naquilo que estou a dizer. Se tiver alguma incorreção, digo. Ele fotografou os habitantes das favelas e tornou-os atores do seu próprio, atores da sua própria comunidade, e não projetou. As casas estavam todas cheias de fotografias das pessoas da favela. Elas tornaram-se atores principais. Era também no Brasil, que há um homem que se chama Augusto Boal, e que faz o trabalho do teatro do oprimido, o teatro das pessoas, no fundo, a partir das pessoas, e que há uma frase incrível que ele diz. Eu uma vez estive a trabalhar como empregada doméstica, e no Brasil, eu pensei que em todo lado, as empregadas domésticas têm que ser invisíveis, como muita da gente tem que ser invisível. E ele viu-a chorar no camarim, e perguntou: porquê é que está a chorar? É que finalmente eu me vi como uma pessoa.
automáticos. Normalmente estava na casa dos meus patrões e não dizia nada. Agora vim aqui para o teatro, puseram-me um micro para me ouvirem, puseram-me uma holofote para eu ser visível e os meus patrões vieram aqui assistir ao que eu dizia. A quarta referência era daquilo que eu já falei da Orquestra da Venezuela e que agora é a Orquestra Geração em Portugal. E tudo isto trabalhado com uma experiência europeia, que era de um jornal feito por jovens europeus com redações em todos os países, que articulava em conjunto. Agora está suspenso esse jornal, mas que era um pouco a ideia da Europa. E o projeto era pegar nisto tudo, nestes vários pilares, e então criar uma ideia, ou várias ideias, que pudessem ajudar a transformar a realidade e a mobilizar os jovens. Portanto, isto foi, este tipo de pensamento é um modo de intervenção numa realidade micro, mas tem sempre a ver na perspectiva global e contando uma história sobre a Europa. Outra dimensão, e agora vou pegar só era em Trás-os-Montes, Alto Douro e na Galiza, a partir da ideia da língua, com uma ideia muito clara, era se a língua nasceu em Trás-os-Montes, Alto Douro e na Galiza, se espalhou por todo o mundo, criou riquezas em todo o mundo, formas de pensar completamente diferentes, porque é que esta gente toda não volta a Trás-os-Montes e Alto Douro e à Galiza e ajuda a inventar, a reinventar este espaço e a criar um laboratório do futuro? Isto é uma ideia utópica, completamente utópica, mas se a imaginarmos é possível transformar a realidade e pôr a realidade de uma outra maneira. A última experiência, o último exemplo é, eu olho para o CCB, o Centro Cultural de Belém, em Lisboa, e na altura uma coisa muito contestada, e é um espaço fantástico e cruza com os Jerónimos, mas nunca teve nenhum projeto de referência. Uma pessoa olha para o CCB, como penso eu olho, um conjunto de salas onde acontecem coisas, sejam privadas, sejam não privadas, sejam públicas, onde há um projeto bem interessante que é para crianças e jovens, que é a Fábrica das Artes. É um projeto interessante, onde aí se cruza tudo. E comecei a ver que ao lado da Fundação Champalimaud está a ser lançado o Oceano Campus, onde a Fundação Champalimaud, o Centro de Investigação Científica da Fundação Carlos Gulbenkian, com a Mónica Betancourt, vão lançar projetos sobre a questão da inteligência artificial, sobre a questão da biologia, sobre a questão das relações com a natureza e com o ambiente. Esse vai ser alargado às questões sobre o mar e sobre a água, e de repente tínhamos ali um centro de excelência do conhecimento, e a Fábrica das Artes também já trabalhou em articulação com a Fundação Champalimaud sobre as questões do cérebro, já trabalhou com o mar, com a Fundação que trabalha sobre as questões do mar, também fez um projeto sobre o mar, fez um projeto sobre a filosofia. Então, por que é que não articular estas duas coisas? O que é inovação, o que é comunicação e construção de narrativas, com o que são as referências da memória e dos descobrimentos, se calhar os Jerónimos e a Torre de Belém, ligar a isso a presença da República como uma plataforma de relação entre o mundo que fala português e fazemos um projeto que torna aquele que volta a que Lisboa seja um espaço de conhecimento, como foi no século XVI, no ensino das descobertas, quando dizia que Lisboa era a capital da globalização, era a grande cidade global. E estas ideias são começar a olhar para o território, começar a perceber o que é que há lá e ligar estas coisas todas e construir uma ideia. Este é o desafio, ainda com um pouco fragmentário, que eu vos colocava para ler o mundo e depois conseguir
conseguir estratégias e ideias para o transformar. Penso que ficamos por aqui. Muito obrigado, Dr. Carlos. Agradeço. Agradeço também aqui em nome da YMCA Setúbal e Portugal, né? Estando aqui também a falar de Setúbal, e dizer que realmente as suas reflexões vão muito em linha com aquilo que eu conheço do movimento e identifiquei-me muito com o que disse acerca das perspectivas, e a YMCA é um espaço que permite essa perspectiva. Tanto nós temos o YMCAs nos Estados Unidos com arranha-céus de 60 e tal pisos, como temos em África colegas que tudo o que têm para trabalhar é um par de ténis, um lápis e um bloco. E então temos estas duas perspectivas, quem olha de baixo para cima e quem olha de cima para baixo, digamos assim, e o movimento é muito rico nisso. E é quanto mais rico quando nós conseguimos juntar estes jovens, e falamos de jovens no YMCA entre os 15 e os 30 anos, e eles sentam à mesma mesa, e partilham experiências e procuram soluções do lugar de onde estão para o lugar onde lhes é pedida essa ajuda. E volto a agradecer, porque esta reflexão fez-me todo o sentido, e agora passaríamos a algumas questões que tivessem. Há uma pergunta, António, há uma pergunta na... Rita Adonis. Exatamente. Carlos, a Rita Adonis pergunta: boa tarde, que tipo de muros são estes? Não sei se compreendi bem, mas estou a gostar muito das suas reflexões. Ela que tipos de muros são estes? Está a falar para... Eu citei, eu escrevi aqui que o Universal é o local sem muros, que foi uma coisa que o Carlos Fragateiro disse, do Miguel Torga, e eu escrevi aqui. E, portanto, é esses muros que a Rita está a referir, com certeza. Muros? Posso? Sem paredes, só sem muros. É para eu responder já? Sim, sim. Eu acho que muros está... Há muros pessoais em relação aos outros, e eu expliquei um dos muros que tive sobre a pessoa que um dia descobri que gostava de... Eu que penso que sou tão aberto, penso eu. Mas dou sempre este exemplo, de assim, eu via uma pessoa que era diferente, que trabalhava com gente que eu não gostava, e eu me recusava a ler as coisas dele, e de repente vi um texto, uma entrevista, e disse que eu gostava de dizer o que este homem diz. Isso é um muro. O outro muro é quando eu me sento na minha disciplina, na minha área de saber, e fecho-me completamente aos outros. Ou na minha área de poder. E hoje, o grande problema de muitos dos problemas com que nós nos confrontamos são o problema dos pequenos poderes. Todos querem ser presidentes da junta. E não digo juntas de freguesia. É junta, seja a minha área da universidade, seja o meu pequeno poder no condomínio do prédio, seja o meu ministério. E hoje precisamos de cruzar. Há um cientista espanhol, Weisenberg, que ele falava das universidades. E ele dizia que as universidades têm que ser... Só precisam de ter um grande auditório para alguém lançar desafios, fazer uma conferência, e depois só bibliotecas e cafetarias, baixo, onde as pessoas pudessem em conjunto estar a trabalhar projetos. E os professores aí seriam não eram os empregados, mas seriam as pessoas que levavam os menos e que serviam esses conhecimentos. E as pessoas desenvolviam projetos, autonomia, estudavam, arriscavam, estavam em conjunto. E não nós sermos obrigados a estar em salas fechadas uns, a ver PowerPoint muitas vezes de há 20 anos atrás, e a haver pouca participação, e toda a nossa formação é feita assim. Parece que estamos nos conventos, onde estamos cada um em sua cela, só que nos conventos há momentos onde podemos ir cantar e rezar em conjunto. Mas nas escolas e nas universidades há muito poucos momentos onde isso acontece. E os muros também estão na nossa cabeça porque nós não abrimos, não deixamos que se misturem as várias sinapses, digo bem, de ligação do cérebro, às vezes criamos falhas de corrente. Eu penso que
estes muros, mesmo os próprios muros das prisões, os muros das escolas, os muros dos bairros, cada um tem estes, são todos os muros, porque temos que substituir os muros por pontes, por plataformas de encontro e de conjugação. E olhar o outro, ser capaz de olhar para todos os lados. Havia uma professora minha, uma senhora Gisele Barré, que trabalhava sobre a pedagogia da situação. E ela, nós temos por tendência, quando alguém diz, nós fazemos este gesto. Não, este gesto não. Estamos sempre a fazer o retorno negativo. E ela proibiu-nos de fazer isso. Ela estava em silêncio, não trazia nada para nos dizer, até que alguém falasse. Essa capacidade do surfista estar à espera, deixar, olhar, não criar barreiras, romper as barreiras, deixar que as coisas circulem, estar com. Não sei se isto é claro, mas o engenheiro Edgar Cardoso, o homem das pontes, se calhar no Brasil, Niemeyer, eu vejo no Brasil, no Rio de Janeiro, um museu do amanhã, que é uma coisa fundamental sobre a questão do futuro. O futuro é global, é multidisciplinar. O passado também é multidisciplinar. Nós olhamos para o passado e analisamos com todas as disciplinas. O problema é o momento atual que vemos tudo espartilhado. Porquê? Porque nós somos assim, temos muitos muros dentro do nosso corpo e da nossa sociedade. Desliguei o micro, eu. Se não há mais nada? António? Estava aqui à espera da onda. Não vale, não, acho que as ondas... Okay. Mais uma vez. Sim, com licença, Teresa. Posso? Na verdade foi muito interessante este percurso que nos fez aqui assim ao longo destas suas reflexões, e na verdade esta ideia de ter falado desta fragilidade e da vulnerabilidade do ser humano, que é uma condição inerente, mas que nós nunca aceitamos. E portanto, como nunca aceitamos, vivemos sempre numa certeza de uma segurança que não existe, não é? Como referiu bem. E na verdade criou-me aqui uma certa preocupação com esta não segurança do que é que vamos ser no futuro, não é? Relativamente à geração que aparece, que cresce e que se calhar cresce entre muros, não é? Entre muros. Não sei o que é que pensa desta nova geração e estes muros que nós, no fundo, construímos, nós, a geração anterior, e que de repente nos estamos a confrontar com esse meio que estamos a lhes dar para eles se desenvolverem. Eu, por acaso, o último semestre que eu dei aulas, tive a sorte de trabalhar com músicos. Todos os anos fazia um projeto com eles. Mas no último projeto, o último semestre, eu disse-lhes assim: olha, eu já estou quase a reformar-me. O que é que eu vos posso dizer? 65 anos na altura, o que é que eu vos posso estar a ensinar? O que é que vos interessa? O que é que eu vos posso dizer? Vocês com 19, 18, 20, 21, têm todo mundo dentro de vocês. O que eu vos posso dizer é mais do muito que já vos disseram. Posso-vos desafiar. E pus-lhes uma questão, mas só vos vou responder se vocês me puserem perguntas. Aquilo foi difícil para mim, porque me punha em causa como professor, e para eles que não estavam habituados. Eles reagiram mal, mas foi o semestre que eu aprendi mais. E tive trabalhos fabulosos. Eu acho que nós temos uma geração que nós não sabemos onde é que eles já vão. Eu acho que eles já vão a milhas de distância. E eu acredito nisso, acredito que eles já estão a construir um outro mundo, por isso é
que eu dizia que a própria geração a Europa, quando tiver a geração Erasmus a geri-la, será de outra maneira. Eu andei pelo estrangeiro e isso tudo, mas eu sou português, continuo. Eles já são múltiplos. Eles já estão dos outros tempos, muitos deles já estão nestes outros tempos onde não têm fronteiras, onde as disciplinas têm que ser cruzadas, onde vemos gente com múltiplas formações. E por isso é engraçado o trabalho que estávamos a fazer na revista do Ler Mundo em Português, nos Conspiradores do Futuro. Aí tinha um pianista, por exemplo, da Aveiro, que era um pianista de 20 valores, que depois veio tirar mestrado comigo para ver como é que se desenvolvia mais a capacidade dos pianistas de agir, de relacionar com a obra, e saiu de lá com 20 também no mestrado. Ele, quando saiu da universidade, foi para um cruzeiro tocar piano. Do cruzeiro foi para Los Angeles para estudar teatro musical, acabou por estar em espetáculos de teatro musical e atualmente está na China, porque ele também tinha formação de teatro musical. E era um pianista de excelência. Ele cruzou tudo, saiu da como é que se diz? É um cidadão já dos novos tempos, como uma Fernanda René, que está em Angola a trabalhar sobre os mangás, a trabalhar referências sobre o ambiente. Começamos a encontrar um no Brasil, no Rio de Janeiro, que trabalham sobre a energia nas favelas, a energia cooperativa nas favelas. Há projetos incríveis, o que é preciso é percebê-los e dizer, eles existem, não existem só tragédias. Eu acredito nisso, acredito que não são os nossos medos, temos é que libertar as energias. Não sei se foi claro. Sim, obrigada. Muito. Não, estava o Luís Sebastião, muito não para o estava? futuro, muito, muito. Luís, queres tomar a palavra? Boa tarde a todos. Quero para dizer dar aqui 2 ou 3 notas. Uma delas é agradecer ao Carlos pela intervenção, mas quer dizer, a mim já não me engana. Nós já sabemos como é que ele, quer dizer, não sabemos como é que ele pensa, mas sabemos que ele pensa bem e sabemos que a palavra dele é sempre uma palavra de apelo à reflexão. E, portanto, foi isso. É a minha leitura sobre a intervenção do Carlos. E falo da perspectiva de alguém que está numa organização como a YMCA. Tenho passado grande parte dos meus 20 anos num bairro social, portanto é aqui que eu moro metade do dia, justamente onde estou agora, e portanto falo dessa perspectiva. E esse apelo à disrupção, à utopia, ao sonho, é extraordinariamente importante, digamos, no domínio da intervenção social e do desenvolvimento que se procura fazer nestes territórios, digamos, mais fragilizados, ou pelo menos com características diferenciadas. Isso é necessário para o técnico, é necessário para o gestor, é necessário para todos, é necessário para os destinatários, digamos, para os agentes, porque é preciso admitir que os limites estão realmente na imaginação, não menos do que isso. E isso no dia-a-dia é muito necessário, digamos, junto das equipas, junto dos técnicos, passar essa mensagem, porque ela é essencial para se conseguir a transformação que todos desejam, mas que todos sabemos que é muito difícil. Depois, a intervenção do Carlos centra para mim, digamos, o tema das conferências nos valores essenciais. E, portanto, o humanismo é um valor fundamental, universal. Hoje, sobretudo nos períodos de crise, parece que ganha maior importância, é normal que assim seja, e é isso que nós temos vivido nos últimos tempos, é onde parece que o egoísmo, o individualismo crescem muito. Mas, como diria o nosso querido amigo Luís Martins, mas nós vivemos numa era de paradoxos. E alguns dados também nos indicam que nunca houve tanta predisposição para o voluntariado, para o fundraising, para a doação. Portanto, nós vivemos de facto num paradoxo, mas paradoxos difíceis de conciliar e às vezes até de compreender. Portanto, sim, essa dimensão do humanismo, dos princípios, que nós na OMC tanto falamos,
é muito inspiradora, é muito necessária e o mundo hoje precisa de facto dela. Por outro lado, eu creio que o gestor destas organizações e de outras, falo desta, precisa muito dessa figura, dessa caricatura que o Carlos encontrou no grilo, que é um animal muito querido, que eu me lembro da minha infância. No fundo, é uma espécie de uma voz da consciência, o outro, não é? Que nos adverte, que nos diz que não, que nos desafia às vezes até. Sim, porque por vezes a figura do gestor, por mais, digamos, humilde que seja a liderança, tem um tanto ou quanto de solidão e às vezes, enfim, fechado nas paredes de um castelo. E essa dimensão, digamos, essa dimensão que o Carlos referia, para mim considero essencial. Portanto, uma total sintonia com aquilo que diz e certamente é um apelo adicional para que eu também pense, da minha perspectiva, do meu mundo, aquilo que o Carlos propõe. Uma última nota para dizer uma coisa que para mim é uma convicção. Eu acho que esta geração é uma geração muitíssimo capaz e muitíssimo preparada para vencer os problemas do mundo. Nós não vamos saber isso enquanto eles não tomarem posse. Nós não vamos saber isso enquanto eles não forem, de facto, os primeiros protagonistas de um palco que ainda é ocupado por outras gerações. E também, deixem-me dizer-vos o seguinte, é para mim muito confortável, até do ponto de vista da minha saúde mental, acreditar que não pode ser de outra maneira. Mas aquilo em que eu acredito é que estas gerações jovens são gerações muito bem preparadas, são gerações de causas e têm aí muitas causas por onde pegar. Eu acredito muito que eles vão ser capazes. De resto, como digo, ficaria numa posição muito mais fragilizada se não acreditasse muito. Mas quando nós sentimos, quando nós lhe damos a possibilidade de eles serem protagonistas, de eles assumirem na primeira linha aquilo que é a ação, nós frequentemente nos surpreendemos. E é isso que eu acredito. Acho que esta geração vai ter que mudar o mundo e vai mesmo mudar o mundo. É o que eu acredito. Obrigado, Carlos. Carlos, não sei se quer responder ou se podemos passar a voz ao Francisco. Não responder, estamos em sintonia. Ok. Francisco. Bem, em primeiro lugar, queria dizer boa tarde a todos, não tive essa oportunidade. E queria dar uma saudação especial ao nosso amigo Carlos Fragateiro e queria agradecer-lhe esta intervenção em que valoriza o papel do sonho, o papel da imaginação, sobretudo emergente, isto é, quando ouvi as palavras do Carlos Fragateiro, pensei sempre em algo de emergente, algo com origem na sociedade civil, nas pessoas, independentemente da posição que ocupam na sociedade, e acho isto particularmente importante, enfim, procurar-se revitalizar este sonho, esta imaginação, esta capacidade de fazer a partir de múltiplos pontos de vista e a partir daquilo que existe. Tanto mais que, enfim, vivemos num mundo em que, inclusivamente estas grandes aspirações da humanidade estão codificadas, se tornaram completamente institucionalizadas. Veja-se o caso dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, quer dizer, quando nós olhamos para aquela lista daqueles estados desejáveis, percebemos que aqueles são estados desejáveis, são também utopias, mas que se tornaram institucionalizados, ou seja, em que uma instituição mundial dá a ideia que tomou conta daquilo que são os objetivos fundamentais para os quais temos que trabalhar. Veja-se o caso das universidades, não é? Qualquer coisa que nós façamos hoje em dia nas universidades, temos que explicitar exatamente como é que aquilo que estamos a fazer se articula com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Não tem nada contra eles, queria apenas dizer que depreendo infiro da intervenção do Carlos Fragateiro também uma certa rebeldia em relação a estas formas mais institucionalizadas de pensar o futuro, e, enfim, depositando nessa capacidade humana de sonhar a esperança de que o futuro é melhor do que o presente. Esperamos que sim, sem dúvida. De acordo? Era só isto. Por isso, obrigado, Carlos. Obrigado, Francisco.
Sim? O António não se está a ouvir. António? Ok, agora sim. Não havendo mais ninguém para intervir, resta-me agradecer ao Carlos, ao Luís e a todos os intervenientes e participantes da sessão e deixar já o convite para a próxima sessão com o Luís Martins para falar acerca de estratégia e pronto, não havendo mais palavras, não sei, Luís, se quer acrescentar mais alguma coisa. Deixar um teaser já para a próxima sessão, talvez. Então, Luís? Não, era a mim que estava a falar, António. Não, é só agradecer as pessoas e já vou ter que refazer aqui muito. Já estive aqui a mandar mensagens para o Francisco, tenho que refazer muito já a próxima sessão, porque isto agora é a intervenção da Teresa, a intervenção da Teresa, a intervenção depois do Francisco, a intervenção agora do Carlos, vamos ter que dar ali uma volta. Conseguimos operacionalizar esta ideia deste mundo que está em tanta mudança, como é que nós nos podemos pensar estrategicamente quando não sabemos nada do que é que vai acontecer, porque a estratégia começou numa altura em que o futuro era muito, desculpem, o futuro era muito previsível, não é? Mas agora o futuro já não é o que era de antes, não é? Portanto, o futuro já não é o que era de antes, peço desculpa, que agora apareceu um telefonema. E, portanto, vou agradecer a presença de todos hoje e convidar-vos para estarmos a discutir destas questões, o que é que nós podemos fazer para fazer o futuro hoje, não é? O futuro o futuro é também consequência do passado, não é? Portanto, é o que pensar, é consequência do passado, mas ou melhor, podemos fazer do presente também uma consequência do futuro, como dizia o Morin e outros, mas isso ficará para a próxima sessão.